Tudo bem? Espero que sim. Então, vamos lá, dando continuidade às nossas aulas de redação, certo? Nossa aulinha número 2. Espero que você tenha seguido a sequência, né? Assistido primeiro a aula do professor Danilo, vindo com a atualidade, né? A aula dele foi super bacana, super inteligente sobre a pandemia atual, né? Coronavírus. Então, primeiro passo, assistir a aula do professor Danilo, top. Consegui encaixar a linha de raciocínio, acima de tudo, pesquisei também sobre o assunto, aí você parou para assistir a minha aula, ok? Então, a aulinha de hoje de redação, eu quero que a gente literalmente repense um pouquinho sobre a constituição de um próprio texto, certo? Então, a minha meta inicial é fazer com que a gente saia dessa macroestrutura e que a gente possa adentrar a microestrutura, certo? Eu quero te mostrar que a construção de um texto vai muito além do que simples detalhes, certo? São estruturas muito mais complexas. E eu quero que você aprenda a produzir um texto nessas microestruturas e constituir então a macroestrutura, certo? Vamos lá. Galera, qual vai ser o tema de hoje? Então, segura essa. O tema de hoje é o que é e como fazer uma introdução para o texto dissertativo argumentativo. No nosso primeiro momento, o nosso gênero em si já era a dissertação. E um dos tópicos eu comentei com você a respeito da própria introdução. Só que eu falei de uma forma muito genérica. Então eu parei e me perguntei, cara, mas será que eles sabem construir, né? Fazer boas construções de introduções? Será? Não sei, né? Alguns com certeza têm uma facilidade absurda nessa construção, outros nem tanto. Assim como eu comentei também, é uma das coisas que alguns sempre comentam comigo, que ao iniciar o texto é sempre o mesmo problema, demorando mais de 10, 15 minutos para começar o texto. Então hoje eu quero te apresentar o que é essa introdução mesmo, como eu devo construí-la, quais são os tipos, né, de introduções, como é que eu posso começar o texto de uma forma correta. Então, vou colocar para você onde você vai pecar também, vou te mostrar onde não pode acontecer, né? Que sim, que acarreta descontos de pontos na sua prova de redação, certo? E vou te mostrar também aonde você consegue ganhando credibilidade com quem está lendo o seu texto. Então, pegou a anotação, por favor, super importante agora, pegue todas as suas anotações, canetas e vamos começar. Olha lá. Primeiro, o que é e como eu posso produzir uma introdução para um texto dissertativo argumentativo? Primeira coisa que eu coloquei para você é a contextualização do tema, mais a tese, você tenha lá o seu ponto de vista, certo? Só que o que é a introdução? Introdução é o ponto de partida, é o cartão de visitas, né, da sua redação, é aquele pá, o impacto. Você está apresentando o seu primeiro momento ao leitor. Isso está ali dentro da sua introdução. É direcionado à leitura do seu texto, né? Ele direciona todo o contexto que está por vir nos próximos parágrafos. Mostra uma linha de raciocínio que será seguida pela argumentação futura nos próximos parágrafos. Deve ocupar uma média de 5 a 7 linhas, isso a sua introdução. Tudo bem? Qualquer dúvida, você vai parando o vídeo, vai voltando, e aí você vai seguindo o seu ritmo de estudo, tudo bem? Agora, o que eu devo evitar na minha introdução? Já é o primeiro ponto que eu falo para você. Iniciar com uma ideia que fuja do tema central do texto que é proposto. É proposto sempre um tema para você produzir. E a partir do momento que você começa a fugir do tema central, ainda mais na sua introdução, você já está pecando. Olha lá, o próximo ponto que você não pode, que você deve evitar, as redundâncias. Começar o texto, por exemplo, há muitos anos atrás, cara, esse há de haver aí já indica o quê? Que é passado, é atrás. A cada dia que passa. Ou então lá, desvio frequente do assunto. Períodos longos, cansativos. Uso da primeira pessoa do singular, pelo amor de Deus, a história do eu acho, na minha opinião. Não dá, né? Reproduzir o texto, né? Do tema ou fazer referência direta à proposta. Cara, olha só, uma dica que eu te dou para a vida é nunca copie textos
norteadores, né? Aqueles textos motivacionais. Não copie, nunca. E isso vai fazer, às vezes, com que você, além de perder ponto, pode até ter sua redação anulada, tudo bem? Cuidado com isso. Olha lá. Evite clichês. Clichês. Atualmente, nos dias de hoje, para começar, primeiramente, desde os primórdios da humanidade. Gente, isso daí são frases prontas, palavras, né, que já são tão cansativas para quem está analisando, avaliando um texto. Aí eu coloquei para você lá. Evitar clichês não significa que você não possa utilizar. Apenas requer uma cautela para que o texto não seja fraco e assim fique mal desenvolvido, certo? Utilizando essas palavrinhas aí. Então, cuidado. Beleza. O que tanto importa para você? Os tipos de introdução. Eu coloquei para você alguns exemplos, tudo bem? De introduções que você pode vir a produzir a sua. Primeiro tipo eu coloquei para você lá, declaração. É um tipo de introdução específica que nós temos que diz o seguinte: a declaração em si, né? Faz uma declaração a respeito do assunto para dar início ao texto. Geralmente, a declaração contém a própria ideia da tese, que está por vir nas suas argumentações, tudo bem? Então, ela vai explicar um pouquinho, declarar a sua ideia, né, central, primordial, nesse primeiro momento. Aí eu coloquei para você um exemplozinho. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado uma vez que diariamente mulheres são vítimas dessa questão. Nesse sentido, dois aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico, cultural, né, e o desrespeito às leis. Ponto final. Acabei meu primeiro parágrafo. Cara, Valéria, e aí? E agora, com certeza, ao decorrer desse texto, esse texto foi norteado de acordo com esses dois argumentos citados no final. Olha que declaração mais maravilhosa esse do início, certo? Vamos passando. Olha o próximo. Um outro tipo é o de conceito. Conceito. Coloquei para você assim, ó. Inicia o texto com um conceito a respeito do tema. Um conceito a respeito do tema que foi dado para você dissertar a respeito. Abordado ou de algum assunto seja relevante para o desenvolvimento da própria redação. Coloquei o exemplo. O darwinismo social, ideal surgido no século XIX, calcava-se na ideia de que existem culturas superiores às outras. O preconceito, então, passou a ter um viés científico numa tentativa de justificar a dominação de indivíduos menos favorecidos, e ele dá continuidade. Eu estou te mostrando que ele deu conceito primordial para iniciar o texto, certo? Olha o próximo. Um outro tipo é o de citação. E eu coloquei lá para você no cantinho. Apresenta uma declaração de outra pessoa. Citação, declaração de outra pessoa sobre o assunto, né? Uma autoridade no assunto ou referência social, intelectual ou política que seja pertinente para engrandecer o seu texto, a sua ideia, certo? Aí coloquei um exemplo para você. De acordo com Albert Camus, escritor argelino do século XX, se houver falhas, olha, eu já estou citando a ideia dele. Olha isso, para engrandecer, para dar uma veracidade às minhas próprias palavras, às minhas ideias. Eu estou pegando uma citação de outra pessoa, tudo bem? Olha a próxima. Alusão histórica. Coloquei no cantinho para você o seguinte. Faz referência a um evento ou marco histórico, alusão histórica, alusão, o ato de você relembrar, recontar algo histórico, tudo bem? Faz referência a um evento ou marco histórico que seja relevante para o tema. Todos os tópicos que eu estou citando é para engrandecer o seu tema. Acima de tudo, não somente o tema, mas o seu texto, para dar veracidade nos seus argumentos. É isso. Então, coloquei o exemplo. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo em função do pensamento português de soberania. Eu coloquei uma alusão histórica. Qual era o pensamento que ele está citando aí para você? Período colonial, é isso. Olha a próxima alusão, a cultural.
certo? Então, a alusão cultural faz referência a uma obra ou outro elemento cultural para contextualizar o tema. E aí colocou lá. Em uma das cenas célebres dos quadrinhos, o herói Homem-Aranha se depara com um grupo de homens assediando uma garota em um beco. Indignado, o justiceiro ataca os criminosos e salva a jovem Mary Jane. Fora dos gibis, a violência contra a mulher continua sendo uma realidade. Olha isso! A pessoa foi lá, fez uma alusão cultural, ou seja, pegou uma ideia de uma obra específica que engrandeceu o início do seu texto. Trecho narrativo. Eu peço um pouquinho de atenção nessa parte, porque eu não quero que você confunda, ao decorrer da sua produção, um trecho narrativo com uma própria produção de um texto que é totalmente narrativo, certo? O nosso foco ainda é a própria dissertação, tudo bem? Dissertação argumentativa. E eu coloquei no cantinho para você. Usa a narrativa para ilustrar o tema. É importante que o parágrafo não se limite à narração, pois ela é apenas uma forma de contextualizar o assunto, o tema. Vou ler um pouquinho para você. Em meados do século passado, o escritor austríaco Stefan Zweig mudou-se para o Brasil devido à perseguição nazista na Europa, e ele reconta um pouquinho disso, mas depois ele vem trazendo a própria ideia, tudo bem? Olha lá, comparação. Faz uma comparação entre elementos ou contextos para destacar suas diferenças ou realçar suas semelhanças. Olha lá, em Esparta, importante polis grega, os meninos eram exaustivamente treinados para serem guerreiros que defenderiam sua cidade. E aí ele coloca o quê? Hoje, no Brasil, as crianças não têm essa preocupação, crescem e, no futuro, podem escolher suas profissões. Olha a comparação feita, engrandecendo aí, né, até mesmo a própria história. Olha o próximo. Hipótese. Hipótese. Apresenta uma hipótese que deve ser comprovada no desenvolvimento, ou seja, nos parágrafos seguintes, sobre as causas do problema que está sendo abordado. E aí ele começa. A submissão da mulher em uma sociedade patriarcalista como a brasileira é um fato que tem origens históricas. Por todo o mundo, a figura feminina teve seus direitos cerceados e a liberdade limitada devido ao fato de ser considerado frágil e sensível, e ele dá uma continuidade, ok? Olha a próxima. Formato de pergunta. É feita uma ou mais perguntas para dar ênfase ao tema, né? São perguntas retóricas, ou seja, você não quer saber a resposta, certo? Ou para serem respondidas, você quer que a pessoa que está lendo faça reflexão, ok? São perguntas retóricas, você não quer saber a resposta. Mas olha lá, é importante não se esquecer de evidenciar a tese nesse tipo de introdução, ok? Colocou lá um exemplo. É impossível imaginar o Brasil como um país desenvolvido e com justiça social enquanto existir tanta violência contra o menor. Muitos dos problemas enfrentados, então você não quer saber a resposta em si, você quer o momento da reflexão do leitor. Vamos lá, roteiro. Apresenta um roteiro de argumentos do texto, que deverão ser seguidos no desenvolvimento. Você vai mostrar os pontos-chave que você vai apresentar na sua linha de desenvolvimento do texto, nos outros parágrafos, ok? Vamos lá. Para se analisar a questão da violência contra o menor no Brasil, é essencial que se discutam suas causas e suas consequências, além de compreender o comportamento, e ele dá uma continuidade sobre o que ele vai trazer ao desenvolver, né, ao desenrolar do seu próprio texto. Olha lá, frases nominais é um outro tipo. Uma ou mais frases nominais sem verbo. Lembra? Frase nominal é aquela que não possui verbo na sua estrutura. Como flashes, seguidas de uma explicação. Aí olha lá o iniciozinho. Baixos salários. Cadê o verbo? Tem. Baixos salários. Médicos descontentes. Enfermagem pouco qualificada. Falta de medicamentos. E aí ele vai começar explicando todas as frases que foram citadas no iniciozinho, beleza? Daí, esses foram os tipos que eu coloquei para você. Alguns, claro que você tem muito mais que isso. Coloquei as mais usadas, as principais, tá bom?
O que não fazer? Os principais erros cometidos em uma introdução? Olha lá. Olha o primeiro. Responder diretamente à pergunta da proposta ou se referir a ela sem nenhuma contextualização ao tema. Olha lá. Qual é o tema? Reduzir, a maioridade penal é a solução para evitar a violência no Brasil? Aí a pessoa já começa o texto dizendo assim: não, reduzir a maioridade penal no Brasil apenas lotará as penitenciárias. Amigo, você já começar o seu texto desse jeito, já respondendo a pergunta, não funciona assim. Você precisa automaticamente fazer uma elaboração, uma reflexão sobre o assunto, certo? E aí eu coloquei lá para você uma dica embaixo. Veja que os textos já começam assumindo o que você teria que responder ao decorrer do seu texto, não num tapa logo de início, certo? Olha o próximo. A entrada do jovem no mercado de trabalho. Aí ele já começa assim. Sobre o jovem e o mercado de trabalho, é importante destacar... Gente, calma. Ao decorrer do seu texto, você vai trazer todas essas ideias. O primeiro momento é um momento de reflexão sobre o assunto, ok? Vamos lá então. Agora é com você. Chegou a sua vez. Analisando todo o vídeo, toda a aula, eu espero que eu tenha te ajudado, certo? Acima de tudo, tirado todas as suas dúvidas de como iniciar a sua introdução. Então, chegou a sua vez. Você vai redigir um texto dissertativo argumentativo. Sobre qual tema, Valéria? Primeira coisa que eu tinha te pedido era para você assistir a aula do professor Danilo, para você pesquisar sobre o assunto que ele havia conversado com vocês. E agora chegou a sua vez de produzir uma dissertação sobre o tema coronavírus no Brasil. Como o país tem reagido à crise e o que poderia ser feito para mitigar seus impactos. Você vai fazer essa análise, essa reflexão, vai fazer para mim um texto massa, top, e você vai fazer esse texto no seu caderno de redação, ok? Você fez o seu primeiro texto? Deixa guardadinho. Voltando às nossas aulas presenciais, eu prometo que eu vou corrigir tudo, dar os feedbacks para vocês. E agora chegou a nossa segunda produção textual. E o tema é esse. Eu espero que eu tenha te ajudado, tirado as suas dúvidas, tá bom? E conte comigo. Qualquer dúvida, coloca para mim aí embaixo. Grande beijo. Tchau, tchau.